Estava observando aqui no meu bairro o tanto de pessoas que criam pássaros na gaiola. E isso me fez refletir sobre as nossas próprias prisões mentais. Olá, eu sou Clariane Santos e se você gosta desse tipo de conteúdo de expansão de consciência que traz uma nova percepção para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveita e comenta aqui que tipo de assunto você gostaria que eu trouxesse mais de a gente conversar, para a gente poder aqui expandir tudo isso que existe nesse vasto mundo de consciência e aprendizado. E voltando, né, ao nosso tema, isso me fez pensar sobre quantas prisões mentais estão nos limitando de ir além. É claro que se o pássaro que está na gaiola pudesse escolher, ele escolheria voar, estar com outros pássaros, criar o seu ninho. Mas o curioso é que quando um pássaro passa muito tempo preso, ele até desaprende a voar. Ele voa baixo, às vezes nem consegue mais voar ou sobreviver, porque ficou condicionado àquele espaço, àquela limitação. Então, quantas vezes na nossa vida nós estamos presos a padrões e às vezes esses padrões ele é aquela religiosidade que ao invés de te aproximar de Deus acaba te afastando porque você apenas conhece a Deus pelo que você ouve falar, mas não pelo que você vê, pelo que você sente. Muitas vezes é o aprisionamento das crenças que você aprendeu desde a infância de que isso não é bom, isso é errado, porque prosperar é coisa de gente que só faz coisas erradas, e você acaba impedindo o seu crescimento, a sua evolução por conta desses condicionamentos. Para além disso, existem ainda muitas outras prisões mentais que estão enraizadas nas nossas células tronco, que veio lá da nossa ancestralidade. E fica ali registrado aqueles sintomas de estresse, de ansiedade. Às vezes a pessoa ela é ansiosa e nem sabe por quê, de onde veio, mas aquela informação está na sua genética. Alguém na sua linha de ancestralidade foi submetido a um estresse ou algum trauma muito profundo, isso ficou registrado e passou essa informação, essa memória celular por meio do seu DNA. E hoje você não entende o porquê muitas coisas acontecem na sua vida, o porquê você tem determinada atitude, sendo que não começou com você. Então são várias prisões que nos libertamos cada dia que nós nos permitimos aprender mais, desenvolver mais e buscar o autoconhecimento. As pessoas não gostam quando a gente fala, né, precisa se autoconhecer. A pessoa fala, eu já me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei para onde eu vou. Será mesmo? Para pensar o seguinte, né? Se as pessoas se autoconhecessem tão bem, elas se permitiriam viver aprisionadas dentro de um trabalho que elas não gostam, dentro de uma rotina em que buscam compulsivamente se esquecer do que estão vivenciando, então passam horas e horas fazendo trabalhos maçantes, não, sem se conectar consigo. Do nada explodem com as suas emoções e não entendem como aqueles acessos de raiva aconteceram, só que antes já vinham acontecendo várias situações menores e que você não conseguia expressar, não conseguia sentir. E chegou um momento em que isso se tornou pesado demais, ao ponto de você acumular e explodir de um impulso. Será mesmo que as pessoas elas se autoconhecem? Porque elas permitem ficar em relacionamentos onde elas não são amadas, não são vistas, não são nutridas, onde elas são julgadas, criticadas o tempo todo. E elas ainda acham que o amor é isso. Elas se apegam pela carência, pela dependência, o ciúme, necessidade de ter posse. E muitas vezes elas nem se pertencem. Então, eu gosto de falar uma frase que faz todo sentido, né? A gaiola, às vezes, ela tá com a porta aberta. Ela tá destrancada, mas a pessoa não consegue abrir. Então, a prisão mais difícil de sair é aquela qual a porta sempre esteve destrancada. Porque é só uma escolha.
A escolha é você abrir aquela porta e ir para um próximo nível e conhecer o desconhecido para você. A coragem de vivenciar algo diferente do que você vem vivenciando. E é muito simples você perceber se você tem o poder ou o domínio sobre você. E conhecimento é poder. As pessoas muitas vezes querem ter conhecimento para exercer o poder sobre o outro. Mas o maior poder que você pode exercer é o domínio de si. É o compreender as suas emoções, é o criar a vida extraordinária que você quer. Esse conhecimento, ele é rico porque ele te permite vivenciar situações grandiosas, relacionamentos que são nutritivos, te permite vivenciar uma vida com prosperidade, com abundância. E prosperidade e abundância para cada pessoa é diferente. Para umas a prosperidade vai ser ter milhões na conta e também tá super certo. Para outras a prosperidade vai ser ter uma casinha no campo, ter umas vaquinhas para tirar o leite, plantar alguns alimentos, algumas plantas, estar em paz ali. Para outros, a prosperidade vai ser viajar o mundo inteiro, ter a sua liberdade de pertencer a si. Para outros, a prosperidade é ter um trabalho onde ela recebe um valor X todo mês, tem aquela sua rotina, e tá tudo bem. Não há julgamentos nisso. Mas você entende que o que você deseja, o que você quer, está acontecendo? Se não está acontecendo, o que está gerando esse resultado na sua vida? São os padrões limitantes, são as crenças, são as repetições que vêm lá dos seus padrões familiares que você ainda não teve coragem ou não teve a consciência para enxergar que esses padrões eles estão criando a sua realidade hoje? O que é tão verdadeiro para você que você não consegue perceber? O seu nome, ele traz códigos sagrados, ele traz informações preciosas sobre você mesmo, sobre o seu caminho, sobre os desafios que você aceitou antes mesmo de encarnar nesta terra, antes mesmo de ter um corpo físico. Aqueles desafios que a sua alma escolheu vivenciar para que você pudesse despertar capacidades, para que você pudesse despertar empatia, para que você pudesse perdoar, para que você pudesse prosperar, para que você pudesse vivenciar algo diferente do que você já vivenciou outrora em outras vidas. E aqui não é nem sobre se você acredita em vidas passadas ou não. A questão é que o seu nome ele traz códigos secretos onde você entende quem você veio para ser, o seu propósito. Todos nós estamos aqui com um propósito, com uma missão, com algo ao qual queremos despertar no mais profundo da nossa alma. E nós passamos a vida buscando por isso. Só que muitas vezes buscamos de formas equivocadas. Eu não vou dizer errada porque os caminhos, eles mesmo que equivocados, nos levam a algum aprendizado, algo maior, alguma situação que, de certa forma, vai nos mostrar um outro caminho. Então, às vezes, nós estamos vivenciando situações difíceis porque não temos a consciência e o conhecimento de que aquela situação ela pode nos ensinar algo, está nos ensinando, só que você não está aprendendo o que aquilo quer te ensinar e por isso você fica repetindo e reproduzindo inúmeras e inúmeras vezes a mesma situação. Então, quando eu falo que o seu nome traz esses códigos secretos, esse propósito, é porque traz essas informações. É que nenhuma árvore, a semente da árvore, ela já nasce com o seu propósito. E ela já nasce sabendo o que ela vai ser. Então, ela enraiza, ela cresce, dá frutos. Tem árvores frutíferas, tem árvores que não dão frutos, que fazem a sombra e que servem para inúmeras, inúmeras coisas. Mas elas estão ali seguindo o seu propósito, elas estão vivenciando. E aí, nós somos que nem árvores. Nascemos, crescemos e chega ao fim ao qual nós voltaremos ao pó da terra. Só que até nisso, as pessoas elas estão vivendo sem nunca ter frutificado, sem nunca conseguir desenvolver o seu crescimento, podando as suas raízes. Nem aquelas árvorezinhas, né, os bonsai, né, que as raízes elas são podadas
para elas não crescerem o seu potencial e acabam ficando uma mini árvore dentro de um vaso pequeno, onde a gente consegue muitas vezes admirar, achar bonitinho, mas a árvore ela ainda não desenvolveu todo o seu potencial. Podia ser mais, podia ser grandiosa, mas está ali presa nas limitações porque suas raízes foram podadas para caber ou pertencer a um sistema, a uma crença, a uma limitação. E isso não é só sobre árvores, é sobre nós, sobre as gaiolas e prisões aos quais nós nos colocamos e que estamos tão acostumados que às vezes esquecemos como é bom o ar, como é bom ser livre, como é bom ter o conhecimento para ter domínio sobre si. Na Bíblia diz essa frase, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. E é isso, nós padecemos por falta de conhecimento. Só que conhecimento é esse? É o conhecimento sobre o seu espírito, sobre a sua alma, sobre a sua fé, sobre a sua espiritualidade. Eu gosto de falar da espiritualidade porque a espiritualidade ela é muito mais ampla, ela vai além das paredes, dos templos. Ela é uma experiência que transcende o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração e faz a nossa vida pulsar. Muitas vezes a gente fica preso aos julgamentos das outras pessoas e deixamos de vivenciar aquilo que nós somos. Nós, seres humanos, nascemos para amar e sermos amados. Essa é a nossa natureza. Ir contra a nossa natureza gera bloqueios também. É muito simples. A gente passa uma vida desconfiando das outras pessoas, passa uma vida preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, passa uma vida se podando e se limitando em ser, em estar presente, porque ficamos buscando muitas vezes a validação ou na síndrome de que nós não merecemos, de que somos insuficientes, acreditando que nós não temos valor. E essas crenças, elas nos impedem de viver o extraordinário. Se você soubesse o seu valor, o quão precioso, preciosa você é, você não se aprisionaria mais aos padrões que você se permitiu colocar. E não é que as outras pessoas te colocaram, porque assim, ninguém tem o poder sobre você se você não entregar esse poder a outra pessoa. Então, enquanto você não se torna consciente, o destino ele vai te guiando. O seu inconsciente, na verdade, você vai chamar isso de destino, porque você não tem consciência daquilo que está por trás das suas ações, da sua vida, da falta de domínio de si, do poder que você entrega para outra pessoa, das emoções que você não permite conhecer e que você acumula. Tudo aquilo que você evita, você joga para a sombra, e essa sombra ela cresce, 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 ao ponto que você não consegue mais ter domínio e as suas ações elas começam a ser motivadas por essa massa, essa sombra que você ocultou, que você tentou não trazer à luz. Mas quando você lança a luz às sombras, algo transforma. Você se ilumina e você integra. E aí você descobre que ali, naquilo que você reprimia, naquilo que você tinha medo de olhar, de enxergar, existia mais poder. É que nem a nossa libido. A nossa libido é a energia sexual, é a energia ativa, é a energia de criação, é a energia de prazer, mas é a energia de magnetismo. E nós associamos a nossa libido, muitas vezes, de uma forma equivocada, porque utilizamos apenas para o ato sexual. E ela é a raiz e a força criativa que nos leva ao êxtase e à plenitude completa do nosso ser. Isso é profundo porque quando você se permite descobrir essa força dentro de você, algo renasce, algo transborda e você pulsa essa vida. E você se torna uma pessoa totalmente diferente de quem você é. Só que nós reprimimos porque nós não entendemos a nossa energia sexual e colocamos de uma certa forma totalmente voltada para o sexo. E isso faz com que muitas vezes você abuse de prazeres excessivos ou às vezes você reprima o que você sente, porque você não conhece essa potência
dentro de você e você tem medo de conhecer essa potência, onde ela vai te levar. E aí vira sombra. Mas quando você destrava isso, você cria relações incríveis, você cria prosperidade, você tem sexo maravilhoso, você sente prazer, alegria na vida. Você se torna um imã. Então o conhecimento é poder. E o maior poder que você pode ter é o de dominar a si mesmo, de pertencer a si mesmo, de conhecer a si mesmo. E isso é incrível, né? Isso é maravilhoso. Então vamos olhar para essas questões. Se permita vivenciar mais, se permita sair dessas prisões mentais. E se você quer começar esse conhecer a si mesmo, entender o seu propósito, entender quais são os desafios e os aprendizados que você veio para aprender, para deixar de repetir esses ciclos, você pode começar com o mapa de alma. O mapa de alma é um bom caminho para você. E você encontra informações no link da descrição desse vídeo. E o mapa de alma, ele vai te dar esse norte, vai te mostrar o quanto você pode prosperar, o quanto você pode ser feliz, e tem muitas orientações. Além de, claro, já trabalhar ali a harmonização da sua energia na sua assinatura de poder. Então, meus amores, esse vídeo foi gravado com muito carinho para você, que toque o seu coraçãozinho, para que você entenda o mundo de possibilidades que existem para você e se torne essa pessoa no seu pleno potencial, da sua melhor versão, porque a sua melhor versão já está disponível, talvez você não está escolhendo porque você ainda não teve coragem de abrir essa porta da gaiola que sempre esteve destravada, só porque está com medo do desconhecido, tá bom? Gratidão.